Boa noite, meu nome é Luiz Carlos, vou apresentar o trabalho de manejo com o tema nitossolos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa é o nitossolo, que é um grupamento de solos com horizonte benítico abaixo de qualquer que for o horizonte A. É um solo com avançada evolução pedogenética, atuação da ferratilização e intensa hidrólise, que origina a composição caulinítico-oxídica ou presença de argila ou minerais 2:1, com hidróxido de alumínio entre as camadas. Desenvolvimento do horizonte benítico a qualquer tipo de horizonte A, com gradiente textural, serosidade expressiva e caráter retrátil. O nitossolo é a classe. O nito é o elemento formativo que vem do latim nítidos, brilhante, conotativo de superfícies brilhantes nas unidades estruturais. É feito de material mineral, devido aos altos teores de alumínio no solo, e a qualificação mineralógica é definida pelos minerais do solo, no caso o teor de óxido de ferros, para os nitossolos. São solos profundos e bem drenados, que variam a coloração de vermelha brunada. São solos homogêneos, profundos, possuem baixa CTC, que é a quantidade negativa de cargas que o solo possui. A estrutura granular, maciça e porosa são friáveis, fertilidade natural baixa, pois tem pouca matéria orgânica. Assim, o solo retém menos água. Textura do solo é argilosa ou muito argilosa, são solos moderadamente ácidos a ácidos com argila de atividade baixa, baixa CTC, ou com caráter alumínico conjugado com argila de atividade alta, composição caulinítico-oxídico, que é solos com intensa hidrólise. O horizonte benítico expressa em graus de desenvolvimento pela manifestação de serosidade e policromia. Possui serosidade expressiva e o caráter retrátil. Serosidade consiste numa fina película de argila que é depositada na superfície dos agregados, conferindo-lhes aspecto lustroso e com brilho graxo, resultante da migração da argila iluvial. Argilas e óxidos que são transportados e percolam para o horizonte B. Usado dessa forma também para diferenciar o horizonte B textural do horizonte benítico. Forma solos com óxidos minerais 2:1, devido ao intenso intemperismo químico. E são solos que não apresentam policromia, possuem a ausência de policromia, ou seja, não se percebe muita diferença de cor entre os horizontes. E existem formas na página de Matiz, para saber qual é a variação da unidade de croma, para classificação e diferenciar os solos texturais e o horizonte benítico, ou seja, os argissolos e os nitossolos. Aqui é o segundo slide que mostra a ocorrência do tipo de solo no Brasil. Os nitossolos ocorrem em cerca de 1,5% do país, concentrando-se principalmente na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e na parte da região do Oeste Paulista. Também se encontram nitossolos em Minas Gerais, Rondônia, Pará e Maranhão, como a gente consegue ver no mapa. São popularmente chamados de terra roxa e hoje a Embrapa tornou mais abrangente a sua definição, que é o solo de terra roxa é o tipo de solo do Paraná, denominado dessa forma pela cor vermelha que vem do ferro, que o ferro vem de origem vulcânica, vem do basalto, que mais para frente a gente vai falar sobre o basalto, que é o material de origem. Os principais fatores de formação são identificados em diversos ambientes climáticos, estando normalmente associados às áreas de relevo, desde suave ondulado a forte ondulado. Os principais fatores de formação são o tempo, possui longo tempo de intemperização, tempo é um fator passivo, o clima, que é um fator ativo, é quente e úmido, o clima quente e úmido dessas regiões. Os organismos vivos, que são passivos, são organismos aeróbicos, e o material de origem passivo vem de rochas basálticas, algumas metamórficas como o gneiss, e algumas outras sedimentares de sedimentos calcários. E o relevo, que é um fator controlador, possui característica suave, ondulado, plano ou, em algumas vezes, relevo acentuado. Para o quarto slide, a gente vai falar dos materiais de origem. Essa classe de solo está muito relacionada ao material de origem, sendo originada
por rochas básicas. Por exemplo, o basalto, que é uma rocha ígnea extrusiva, onde o resfriamento do magma se dá na superfície. O diabásio, que é uma rocha ígnea intrusiva, formadas em profundidade, ou seja, o resfriamento dessa rocha diabásio ocorre dentro da crosta terrestre, sendo rochas assim mais resistentes. E as rochas calcárias, que são de sedimentos carbonáticos, podendo também estar associadas às rochas intermediárias, de alto grau metamórfico, como os gnáceos. O basalto constitui um material de origem da ação do intemperismo ao longo do tempo geológico. Deu origem aos solos da região norte do Paraná, genericamente denominados nitossolos vermelhos e latossolos vermelhos, segundo a classificação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. É formado por rochas com maiores quantidades de minerais ferromagnesianos e teores reduzidos de sílica, rochas básicas e ultrabásicas, formando um solo mais rico, pois não perdem tantos nutrientes com o intemperismo. A alta presença de silicatos ferrosos faz com que o solo tenha coloração de média a escura. Então, essas cores se dão pela alta quantidade de minerais ferromagnesianos e os teores reduzidos de sílica que percolam devido à intensa hidrólise e oxidação. Para os fatores de intemperismo, que são o conjunto de processos que transformam rochas maciças em materiais friáveis de forma físico-químico e biológico. O intemperismo pode ser físico-químico e biológico. São solos pouco ácidos que possuem pH baixo e teores elevados de alumínio. A alta concentração de ferro e alumínio decorre pela quantidade de chuva. Condições como temperatura e pluviosidade são determinantes na caracterização e formação deste tipo de solo, onde em áreas mais declivosas apresentam maior suscetibilidade aos processos erosivos. O intemperismo químico se caracteriza pela hidrólise e oxidação, que intemperiza e lixivia os minerais mais instáveis. Quais são os minerais mais instáveis? São o dióxido de sílica, cálcio, magnésio e potássio. Então, lixivia a sílica, por exemplo. Para os processos gerais e específicos, alguns dos gerais são adição, perda ou remoção, translocação e transformação. E os específicos, latolização ou ferratilização, tem também podisolização, gleisação, laterização, calcificação, carbonatação. São solos nos quais predominam minerais formados a partir do intenso intemperismo climático, os nitossolos. Esse intemperismo causado pelas elevadas temperaturas aliadas à pluviosidade intensa torna esses solos ácidos como resultado da remoção de bases e sílica. Um processo geral é a perda ou remoção, que é a lixiviação ditamente de bases de sílica, que são os minerais mais instáveis, e concentração de óxidos de ferro e alumínio no solo. O nitossolo possui como processo específico a latolização ou ferratilização, que é formada pelo intemperismo químico muito intenso da hidrólise e da oxidação. A latolização ou ferratilização, processo específico, ocorre na lixiviação de bases de sílica, formando óxidos e minerais 2:1. Outro processo geral é a transformação e translocação. Translocação de complexos organometálicos, que tem composição caulinítico-oxídica ou virtualmente caulinítica, ou com presença de argilo minerais 2:1 com hidróxido de alumínio entre camadas. Outro processo específico também que o nitossolo possui é a podisolização, com médio a longo tempo de intemperização em clima quente e úmido, de relevo suave a ondulado e presença de argila dispersa, e a migração de complexos de ferro e alumínio e matéria orgânica no solo sem a presença de sílica, que é resultante da migração de argila iluvial, que é a migração de argila iluvial migra os complexos de ferro, alumínio e matéria orgânica, sem a presença de sílica, que é um mineral mais instável e é lixiviado. E para o sétimo slide, a classificação do solo como zonal e intrazonal. O nitossolo é um solo zonal porque ele é influenciado pelo clima e vegetação. São solos maduros, bem delineados e profundos, homogêneo. E é um solo intrazonal porque ele é influenciado também pelo relevo e pelo material de origem. São solos bem desenvolvidos, com material de origem de rochas ígneas, influenciado pelo relevo suave a ondulado. O nitossolo é um solo zonal, intrazonal e residual
pois é um solo formado no próprio local e sofre intemperismo no próprio local. Um solo autóctone, pois é formado no próprio local e não apresenta hidromorfia. Ele não é um solo hidromórfico. Obrigado.